Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Fonte de Vida. Meu nome é Adriana e hoje nós vamos falar sobre dois personagens que está passando na novela Gênesis, que é Nimrod e a sua mãe Semiramis, tá? Essa semana, né, tá passando a história da Torre de Babel e eu fiquei, assim, bem impressionada, né, com essa história. Eu sei que é uma história meio que conhecida, não tanto pela mãe dele, mas pelo Nimrod, né? Quem foi Nimrod? Alguns trechos da Bíblia que falam sobre ele, e não fala pouco sobre a mãe dele, mas também relata a Rainha do Céu, né? Mas antes de eu falar sobre esses dois personagens, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sino para que venham todas as notificações dos vídeos que eu vou postar no meu canal, tá bom? E espero que vocês também me ajudem a divulgar o meu canal, gente, para que o evangelho cresça cada vez mais, tá bom? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nimrod e Semiramis está escrito em Gênesis ou é obra de ficção? Não, não é obra só de ficção não, gente. Tem algumas passagens aqui na Bíblia, mas o estudo que eu fiz, na maioria são historiadores, né? Estudos de arqueólogos e historiadores, que pode ser Nimrod e a mãe dele, né? Isso não está... Na Bíblia não está explicando exatamente quem são esses dois personagens, mas então eu fiz uma pesquisa sobre esses dois personagens da Bíblia e também da novela Gênesis, tá? Ontem foi o capítulo de que Nimrod foi embriagado por uma das suas servas, da mãe dele, e pelo que deu para entender, ele vai ser estuprado pela mãe. Olha só que forte isso, né? Mas aqui nos estudos não fala exatamente que ele foi estuprado, eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. Quem foi Nimrod? Vamos abrir aqui em Gênesis 10:8, que fala sobre ele, tá? 10:8. Cuji foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. Então, na novela Gênesis, a gente viu no primeiro capítulo Nimrod sendo um bom caçador. Ele era um caçador muito famoso lá na cidade. Ele era o melhor de todos. Então, na Bíblia prova que realmente Nimrod foi um caçador e que ele foi filho de Cuxi, né? Que foi filho de Cã. Então, é verdade, ele foi um bravo caçador, assim, um dos melhores ali da sua geração, tá? Então, aqui, o que eu pesquisei sobre a história dele. Muitos historiadores tentam resolver em termos de arqueologia quem teria sido Nimrod. Uns acreditam que ele tenha sido Sargão de Agade, um grande guerreiro e caçador que conquistou toda a Mesopotâmia. Outros defendem que ele tinha sido o líder do movimento Ubaide, em aproximadamente 3.800 anos antes de Cristo. Ou então Gilgamesh, um lendário rei de Erech. Alguns até sugerem a história de Nimrod possa estar por trás de lendas sobre Marduk, uma das principais entidades babilônicas. Tá bom? Então, isso aqui é uma pesquisa dos historiadores de quem foi Nimrod. Tá? E também falam que Nimrod ele era como um deus sol, né? Nimrod era como um deus sol. Tomou como esposa sua própria mãe, Semiramis, tornando-a rainha do céu, devido à altura da torre por ele construída. Semiramis passou a ser cultuada como deusa lua. Então, na Bíblia não fala exatamente que quem construiu a Torre de Babel foi Nimrod, mas os historiadores acreditam que sim. Vamos ler a passagem da Torre de Babel? Está em Gênesis 11:1. Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Algumas partiram do Oriente, chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, uma vez
de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isto que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está falando. Assim o Senhor o espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali o espalhou pelo mundo inteiro. Então, quando eles estavam construindo as torres de Babel, não está falando exatamente que se era Nimrod ou não, mas os historiadores acham que sim. Eles queriam formar uma cidade, eles não queriam se espalhar pelo mundo. E lá, quando Noé foi salvo pelo dilúvio, o Senhor falou: vá e se espalhe pelo mundo inteiro, não ficar só numa cidade. Então Deus falou: bom, já que eles não estão cumprindo o que eu ordenei, eu vou confundir, cada um vai falar uma língua, ninguém vai entender nada, e aqueles que falam a mesma língua vão se formar grupos e vão embora e vão se espalhar pelo mundo inteiro. Então foi por isso, gente, porque eles quiseram desobedecer o que Deus ordenou, que era para se espalhar no mundo inteiro e não construir só ali a humanidade numa cidade só, tá bom? Então assim, vamos continuar. Falar agora sobre o casamento de Semiramis. Algumas tradições acreditam que Nimrod foi casado com Semiramis, uma rainha. Gente, na Bíblia fala sobre a rainha do céu. Adriana, onde fala sobre a rainha do céu? Está em Jeremias 7:18. Vamos abrir a Bíblia? Jeremias 7:18. As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa, que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como ofertas a outros deuses, e isso para me irritar e ferir. Então ali, ó, lá na novela, você vê, né, as mulheres, as discípulas, né, da mãe do Nimrod. Então, essa rainha do céu também tinha várias mulheres que ofereciam bolos para a rainha do céu. Então, os historiadores acreditam que é sim a mãe de Nimrod, essa rainha do céu, tá bom? E também está em Jeremias 44, do 7 ao 20. Vamos ver? Falando sobre ela. Vamos achar aqui. Jeremias 44, 17. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios à deusa chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela ofertas de bebidas, como nós e os nossos antepassados e os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos dele fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolos marcados com a figura da imagem da Rainha do Céu, e quando lhe oferecíamos sacrifícios, fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse a seguinte a todo o povo, os homens e as mulheres: será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia o que tinha esquecido os sacrifícios que vocês, os seus antepassados, os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá ofereciam nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso a terra de vocês é hoje um deserto, ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo. Isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Então, essa Rainha do Céu, ela é uma deusa muito antiga, porque aqui as mulheres estavam falando que elas adoravam na época das ruas de Jerusalém, na cidade de Judá. Então, a história da mãe de Nimrod foi muitos e muitos, milhares de anos atrás. Então, provavelmente, essa Rainha do Céu é sim a mãe de Nimrod. Então, aqui está na passagem, na palavra, na Bíblia, que existiu sim uma Rainha do Céu, que provavelmente seria a mãe de Nimrod.
tá? E quem é essa rainha? Se trata de Astarte, deusa da fecundidade, venerada na Babilônia. O que o povo de Deus passa a cultuá-la. Era identificada na astronomia da Mesopotâmia com a palavra Vênus, a primeira estrela a que aparece nos céus, no início da morte. Nimrod foi morto por seu tio-avô Sem, filho de Noé. Então Nimrod ele foi morto pelo tio-avô, né, o filho de Sem. Este o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua maldade e ineverência. Quando Nimrod foi morto, Semiramis tinha todas as partes do seu corpo que tinham sido enviados de todo o reino de Uruk. Se reuniram com exceção do seu órgão reprodutor. Ela disse ao povo da Babilônia que Nimrod não podia voltar à vida sem o seu pênis e que ele tinha subido aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol, que a rainha Semiramis igualmente proclamou de Baal. Você lembra, aqui na Bíblia fala muito sobre o Deus Baal, né? Na terra do Egito, o Deus Baal, o Deus Sol, o Deus Ra. Então, provavelmente, a Semiramis foi a primeira deusa e ela foi a primeira a falar desse Deus Baal, esse Deus demoníaco que seria o filho dela. E aí, por isso que começou os deuses, né? Deuses do Egito, deuses da Grécia, tudo foi por ela, gente, olha só. A arma forjada contra o inimigo, contra a humanidade, tá? Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, sivela ou lâmpada quando usados na adoração. A chama da liberdade. Vocês já ouviram a chama da liberdade? Quem é a chama da liberdade? Quem está lá nos Estados Unidos como uma imagem? A estátua da liberdade. Quem é uma mulher com uma chama? Olha que sério isso, gente. Olha como é demoníaco isso. Aqui está falando. Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, vela ou lâmpada, quando usados na adoração. Lembra na novela dos 10 Mandamentos, quando mostrava lá Ramsés e os seus servos acendendo velas de adoração para aqueles ídolos que estavam ali naquela sala, e eles cultuavam, falavam, não, os nossos deuses é maior que o Deus de Israel. Começou por aqui, gente, começou porque essa mulher demoníaca já começou a falar sobre o Deus Baal, sobre o Deus Sol, e aí veio até os dias de hoje, a estátua da liberdade está lá, né, com uma chama, com uma vela. Por isso que nós temos que orar pelas nações, nós temos que orar repreendendo toda a seta de Satanás sobre as nações, porque nós temos que declarar que o nosso Senhor Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações, para que seja quebrado essas imagens demoníacas que vêm de antiguidades, que a gente acha bonito. Ai, que lindas essas estátuas, né? Mas por trás tem uma imagem demoníaca, tem uma história demoníaca para acabar com a humanidade mesmo. Continuando, com a ajuda de Satanás, Semiramis tornou-se uma deusa, filha da deusa Astargates, peixe. Como o peixe nunca foram destruídos durante o dilúvio. Olha só, os peixes não foram destruídos no dilúvio. Então, ela falou que era filha, né? Era a filha da deusa, que se chamava Atarcamis, peixe. Então, tudo ali está entrelaçado, tudo ali tem por trás uma armação demoníaca, né, contra o que o Senhor Deus faz por nós, né? E se conectado com as pombas de Istar ou Astarte, Semiramis logo engravidou de um pai desconhecido, e ela alegou que era os raios do deus Baal Sol, que no caso Nimrod, que a levou a conceber. O filho era Tamuz. Tamuz, como seu suposto pai, tornou-se caçador. Então, o suposto pai, Nimrod, era caçador. Então, ele também se tornou caçador, tá? Um dia, Tamuz foi morto por um porco selvagem. Semiramis disse ao povo que Tamuz agora subiu para o seu pai Baal e que os dois estariam com os adoradores da vela ou lâmpada sagrada, chamada de Pai, Filho e Espírito Santo. Bem demoníaco. Semiramis era agora adorada como rainha dos céus. Então, assim,
tudo é obra forjada contra Satanás, porque ele sabia que milhares de anos depois Jesus ia mostrar o Pai, ou Deus ia mostrar Ele mesmo, o Pai, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para nós, para sermos o nosso ajudador. Então, olha só como Satanás tem as suas artimanhas, né? Aonde fala sobre Tamuz? Tem uma passagem em Ezequiel 8, de 12 a 14. Vamos lá? Ezequiel 8, 12, 14. Aí Deus me perguntou: Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto a um salão cheio de imagens. A culpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo, ele abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isto. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. Tá? Então, aqui na passagem realmente existiu esse deus, existiu esse homem chamado Tamuz. E Deus Baal, Adriana, onde está falando? Está em Miqueias 5:11. Miqueias 5:11. Acabei com as suas feitiçarias e deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do deus Baal, e vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Então, pessoal, tem algumas passagens que falam sobre a rainha do céu, que pode ser a suposta mãe de Nimrod. Existe sim Nimrod, tá? Está na Bíblia. Não fala que eles eram amantes, não fala que houve estupro, não falam que eles casaram. Isso são os historiadores fazendo uma pesquisa, mas eu acredito que tudo seja verdade, porque tá tudo coincidindo numa coisa só, né? Não sei se deu para entender, né? Esse plano forjado contra Satanás, tá? Então, assim, a novela, ela tá meio que camuflando algumas coisas. Vamos ver o que vai acontecer hoje, se com certeza Nimrod vai ser estuprado pela mãe, né? E eu contei um pouco a história um pouco, né, desse filho Tamuz. Então, vamos ver se realmente eles vão colocar isso, né? Mas existiu esses dois personagens, sim. Então, toda obra forjada contra o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque até hoje, esses deuses estão aqui sendo adorados, né? Por outros nomes que a gente acha que não existe, mas existe. Vocês viram o que significa a vela, a lâmpada de adoração, né? A lâmpada de adoração, né? A estátua da liberdade. Então, assim, gente, é muito complicado. Mas nós temos, como cristãos, jejuar e orar por nossas nações, tá bom? Que toda obra forjada contra Satanás caia por terra. E eu declaro que o Brasil e o mundo é do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então foi esse vídeo hoje, né? Foi esse o meu vídeo referente a esses dois personagens. Se você gostou, né? Me dá um joinha. Se você não gostou também, pode me dar um dislike, não tem problema algum, tá bom? E, gente, ajude que esse canal cresça, leva essa palavra para as pessoas, né? Se você gostou desse vídeo, mostre para as pessoas, que acho bem interessante quem está acompanhando a novela Gênesis, para a gente conhecer mais da história da nossa Bíblia, tá bom? Então, muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.